Se louvar ao Senhor aqui na terra já é bom demais, você já parou para imaginar como é que vai ser isso no céu? Porque só de ver a presença do Senhor entre nós, meu Deus, né? As nossas emoções devem ir para uma situação que a gente nunca imaginou. E o que dirá então louvar junto com os anjos, com os arcanjos, serafins, querubins, e sem falar de você se ver lá todo bonitão, todo bonitona, né? Porque nós vamos receber um novo corpo, vamos ser jovens de novo, vai ser bom demais, glória a Deus por isso. Mas meus irmãos, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, e nós nos alegramos hoje com a ressurreição do nosso Salvador, porque a tumba está vazia, Ele ressuscitou, mas nós também temos que chorar com aqueles que choram, e nós sabemos que os dias são maus. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, por lutas, por aflições. E hoje a palavra é exatamente sobre isso. Então, se talvez você não esteja passando por lutas, por dificuldade, glória a Deus pela sua vida, porque o Senhor te deu um tempo de descanso, porque o que não falta na nossa vida é luta, dificuldade e aflições. Mas, então, ouça essa palavra para que você possa consolar aquelas pessoas que estão passando por isso e que o Senhor colocará próximo de você. E se essa palavra é para você, receba, porque é o Senhor cuidando de você. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Salmo, no número 42, Salmo 42. Enquanto você abre, eu vou ler o tema do nosso mês, que é o poder da língua. Nós podemos semear vida e colher bênçãos. Isso está baseado em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E o tema de hoje é o poder das palavras na esperança e na nossa fé. Salmo 42, no início desse salmo da sua Bíblia deve estar alguma coisa parecida com ao regente do coral ou ao mestre da música, né? O cabeçalho que tem lá em cima do salmo, escrito pelos descendentes de Corá ou filhos de Corá. Depois eu vou explicar o que é isso, porque parece uma informação simples, mas é uma informação bem importante. Eu vou ler na nova versão transformadora, que facilita a nossa compreensão. Salmo 42, versículo 1 diz o seguinte: assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, mas não é de qualquer jeito, é do Deus vivo. E ele diz: quando entrarei e me apresentarei diante da face do meu Deus? Versículo 3, ele começa a descrever agora uma outra situação que ele está vivendo. Ele diz no versículo 3: dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo as pessoas dizendo: onde está o seu Deus? Versículo 4. Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro como eu andava com a multidão de adoradores à frente deles, que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Versículo 5. O salmista diz para ele mesmo: por que você está tão abatida, ó minha alma? Não é só um pouquinho abatida, é tão abatida. Por que você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermão, onde nasce o rio Jordão, desde a terra do Monte Mizar.
Versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Esse mesmo versículo, numa outra tradução, na tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: assim como o mar agitado ruge. Você já viu o mar agitado fazendo barulho? É impressionante, né? Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem. Se você também já viu uma cachoeira, você viu que a força como aquelas águas caem. Ele está usando isso para falar de como está sendo a tristeza que ele sente. Então ele diz, né, assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes e correm com violência até ao Rio Jordão, assim, da mesma maneira, são as ondas de tristeza que estão vindo sobre mim. Então ele estava sentindo uma tristeza, mas tão grande, que parecia como se ele estivesse debaixo de uma cachoeira e toda aquela água que caía era a tristeza sobre ele. Versículo 8, ele diz: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite seja comigo a sua canção. E é a minha oração ao Deus que me dá vida. Eu clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo: olha, quando acontece uma catástrofe, uma desgraça na sua vida, você não tem que perguntar o porquê, você tem que falar para quê. Olha, irmão, sinceramente eu tenho que usar domínio próprio toda vez que eu ouço isso, porque quem está passando por uma catástrofe, quem está passando por um luto, porque recebeu um diagnóstico que está com câncer, não vai fazer pergunta bonitinha para Deus, e vai logo no verbo rasgado: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu com a minha família? E por aí vai. E o salmista está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo: Senhor, por quê? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que tenho que andar entristecido? Por que eu tenho que ser oprimido pelos meus inimigos? E por vezes o maior inimigo de uma pessoa é ela mesma. São os pensamentos que uma pessoa pode ter sobre ela mesma. Versículo 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? E aí no versículo 11, de novo o salmista fala para ele mesmo: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero fazer uma observação muito importante sobre aquilo que estava no cabeçalho desse salmo, que é lá os escritores desse salmo. Quem escreveu esse salmo, como nós lemos, foram os filhos de Corá. E por que essa informação é importante? Quem que é esse Corá que foi aqui, pai deles? Na verdade não foi pai, mas foi descendente, porque esse Corá, ele viveu na época de Moisés. Ele foi escravo no Egito, ele se tornou, depois que eles saíram do Egito, ele se tornou do grupo de levitas. E esse Corá, mais outros dois homens influentes, eles acabaram se revoltando com a liderança de Moisés e de Arão, e eles começaram a questionar por que Moisés e Arão que tinham que liderar o povo, né? E eles acabaram influenciando 250 outras pessoas, e Deus não se agradou da atitude de Corá. E Deus deu uma orientação a Moisés, e eles se reuniram,
e Moisés disse: olha, se nada acontecer com Corá e com as outras pessoas que estão desgostosas, né, está tudo bem. Mas se algo acontecer com elas, é porque de fato elas estavam erradas em questionar a liderança que Deus estabeleceu sobre o povo dele. E o fato é, meus irmãos, isso está registrado em Números no capítulo 16, que aconteceu uma tragédia. Moisés ainda estava falando isso, a terra se abriu e Corá, esses outros 2 homens que estavam auxiliando ele, mais uns 250, foram levados ao mundo dos mortos ainda vivos, né? Então foi uma tragédia muito grande, mas os filhos, parte dos descendentes de Corá, eles eram fiéis ao Senhor e continuaram de geração a geração fiéis ao Senhor. Eles eram levitas, eles trabalhavam na casa do Senhor, e chegou-se ao ponto então deles escreverem, esses descendentes de Corá escreverem esse salmo e outros que tem também. E isso é importante porque muitos de nós não vêm de famílias que pode se orgulhar. Muitos de nós, às vezes, foram criados sem pai, alguns sem pai, sem mãe, outros criados pelas avós. Às vezes o pai está preso, ou cometeu coisas que ninguém se orgulha. E isso fica na cabeça dos filhos. Eu conheci uma pessoa que o pai dele tinha tirado a própria vida. E a gente se admira, né, quando a gente sabe de uma notícia dessa, porque por pior que seja o momento que alguém possa estar passando, a gente sabe que aquilo vai passar e ela vai conseguir, com a ajuda de Deus, contornar aquela situação. E esse rapaz que eu conheci era um rapaz muito legal, muito simpático, muito centrado, né? E por incrível que pareça, depois de um certo tempo, ele adulto, né? Ele trilhou o mesmo caminho dos pais e foi uma tragédia dupla, né? Então, meus irmãos, o exemplo dos descendentes de Corá nos mostram que, independente da onde nós viemos, da origem que nós temos, por mais que ela seja uma origem que não seja aquilo que nós gostaríamos, de não termos nascido em berços de ouro, de não termos na nossa família pessoas tão inteligentes quanto as grandes pessoas da história, etc. e tal, isso não define quem você é, isso não define quem seus filhos serão. Então nós temos que trazer essa palavra ao nosso coração, porque com Deus nós podemos fazer proezas, nós podemos avançar, nós podemos conquistar, nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. É fácil? Não, não é fácil, mas nós temos que ir à luta. Josué recebeu uma promessa do Senhor, que Deus seria com ele, mas meu irmão, minha irmã, toda a batalha que teve, Josué teve que ir lá colocar à frente do seu exército e ir lutar. As vitórias vieram, mas ele precisou lutar. Então, se nós queremos vitória, nós precisamos ir à luta. E não podemos ficar ouvindo a voz que vem na nossa cabeça, seja dos nossos próprios pensamentos, ou seja a voz do inimigo, dizendo que nós não somos capazes, que nós não temos condições, que ninguém na nossa família nunca conseguiu nada na vida, por que nós vamos conseguir? Não, nós somos diferenciados, nós não somos iguais, nós somos o povo que tem Deus que vai à frente, e quando Deus vai à frente, Ele vai abrindo as portas, e as portas que Deus abre, ninguém fecha. Então, meus irmãos, é importante começar com um salmo, né, que fala ao nosso coração, sabendo disso. Só que veja, mesmo você sendo fiel ao Senhor, fazendo tudo que está ao seu alcance,
Você não vai ser poupado de momentos de tristezas e talvez até de uma tristeza tão profunda que você pense que você não vai dar conta de lidar com isso. Que é a situação do salmista. O salmista ele começa a falar com ele mesmo: por que eu estou tão abatido? E aqui vem umas informações bem importantes, né? Segundo os estudiosos, o salmista aqui está falando, ele está usando a razão para falar com a alma dele. Segundo os estudiosos, nós temos duas maneiras de pensar sobre como nós somos formados, né? Nós podemos dizer que nós somos formados por corpo e alma e espírito seria a mesma coisa, ou então que isso seria na teologia, né, para enfeitar o pavão aqui, seria dicotomia, o termo técnico disso, ou pensarmos em tricotomia, que é pensar que nós somos formados por um corpo, por uma alma e por um espírito, que é aquilo que nós acreditamos. E por que nós acreditamos assim? Por causa da própria palavra de Deus. Você deve se lembrar no Cântico de Maria, que ela falou em Lucas, no capítulo 1, versículo 46, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria aqui, ela está fazendo uma distinção daquilo que é alma, daquilo que é espírito. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz o seguinte: que o Deus da paz santifique vocês inteiramente. Aí ele vai explicar o que é esse santifique inteiramente. Que o Senhor santifique vocês no espírito, na alma e no corpo. Então, nós acreditamos que nós somos formados por três partes: corpo, alma e espírito. Então, uma explicação simples é que a nossa alma é onde está as nossas emoções, a nossa personalidade, aquilo que nós gostamos. Quando você fica triste, como estava o salmista, é a sua alma que está triste. Quando alguém faz um elogio, é a sua alma que se infla, fica parecendo um pavão. Quando alguém fala alguma coisa injusta, é a sua alma que fica entristecida. E a alma, ela está inclinada para as coisas da carne, né? A alma sente, vamos colocar assim, né, os desejos da carne, e daí a vontade de fazer as coisas erradas, a vontade de contar uma mentira, a vontade de ter alguma coisa que é do próximo, de fazer alguma coisa que é errada. E já o espírito, ele se inclina mais, né, para as coisas espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando uma pessoa ela não está com uma ligação espiritual com Deus, quando ela não nasceu de novo, ela fica extremamente exposta, totalmente exposta à influência espiritual de demônios para soprar no ouvido dela, para soprar na mente dela coisas que ela deve fazer, e essa pessoa, por não ter discernimento, ela acaba fazendo. E Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em João capítulo 3, versículo 5 em diante, Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. É por isso que nós falamos, olha, a pessoa ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa cair em si,
E ela precisa nascer de novo. Nascer de novo é algo que acontece no mundo espiritual, em que o espírito dessa pessoa é religado com o Espírito de Deus e então ela se torna filho de Deus. É por isso que nós dizemos que é errado dizer que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Mas filho só se tornam aqueles cujo espírito foi religado com o Senhor, e isso acontece com a conversão, isso acontece no novo nascimento. E ainda em João, Jesus disse: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a nossa alma, porque por vezes as coisas nem estão tão ruins, mas a nossa alma tem uma tendência de exagerar nos sentimentos para que a gente ache que está tudo ruim. E aí vem a famosa história do copo d'água. Você pode olhar para qualquer situação da sua vida e imaginar que o copo está quase cheio ou está quase vazio. A sua situação está muito ruim ou ela já está quase sendo solucionada. É uma questão de como está as suas emoções. E os estudiosos já sabem que os seus pensamentos, eles são muito importantes. E a Bíblia fala também isso, né? A Bíblia fala, assim como você imagina, ou seja, quando você imagina, você está pensando. Assim como você pensa, assim são as coisas. Se você pensa que está tudo ruim, de fato aquilo vai estar tudo ruim para você. Se você acha que a sua família não serve mais para você, que você se arrependeu de ter construído aquela família, na sua cabeça isso vai ser uma verdade. Agora, se você olhar, para a sua família com todos os problemas, com todas as dificuldades, dizer não, isso é só uma fase, isso vai melhorar, isso vai passar, vai acontecer exatamente do jeito que você está pensando, porque você, inclusive, vai trabalhar para que as pessoas da sua família melhorem. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar com aquilo que nós pensamos, porque você tem um pensamento, esse pensamento bom, ele gera em você um sentimento bom. E se você tem um sentimento bom, você tem reações boas. Agora, se você tem um pensamento ruim, se você tem um sentimento ruim, você vai também gerar atitudes, comportamentos ruins. Então, se você pensa que a sua vida está uma droga e alguém fala qualquer coisa para você, você já está com esse sentimento ruim, você vai responder de uma maneira amarga, grosseira, porque os seus pensamentos não estão bons. Então, você precisa cuidar dos seus pensamentos. Tem muita gente aí que está repreendendo o demônio, está amarrando o capeta, e eu não estou dizendo que não tenha que fazer isso, mas não está prestando atenção nos próprios pensamentos. E por vezes, os pensamentos da pessoa são o maior inimigo que ela tem. Tem um livro muito famoso chamado O Campo de Batalha da Mente, que é na nossa mente que se trava de fato todas as grandes lutas da nossa vida. Por exemplo, você recebe lá um pensamento, ou forma um pensamento que é para você fazer um negócio errado. Você tem que ter uma luta entre você com você mesmo para dizer, não, eu não vou fazer isso. E muitas vezes as pessoas não dão conta de dizer não para esse pensamento. Você está na sua casa e de repente alguém da sua família fala alguma coisa de maneira grosseira. Você tem a opção de perguntar por que ela respondeu daquele jeito, de maneira educada, ou você pode já dar um pontapé com palavras agressivas. E aí vira aquele tumulto dentro de casa. Então, tudo por conta da alma. Por conta daquilo que a gente pensa, por conta daquilo que a gente sente, por conta daquilo que a gente reage. E por que isso é importante? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, se você não dá conta de controlar suas próprias emoções, não dá nem para você culpar o restante da sua família por aquilo que está acontecendo lá.
Porque tudo tem que começar primeiro em nós. Quando nós mudamos, tudo muda ao nosso redor. É fácil? Não, não é fácil. Mas é por isso que nós contamos com a ajuda de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita para que nós possamos ser pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Porque é muito legal, muito bonito falar, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Tá, mas e na prática? Como é que funciona isso? Lá em casa, como é que funciona isso? Eu estou sendo parecido com Jesus? Esse é o negócio, entende? Quando nós estamos na igreja é fácil, né? É irmão daqui, é Pai do Senhor dali, vamos cantar, vamos louvar, não sei o que, tudo mais. Agora, dentro de casa, que são elas. No trabalho, que são elas. Na conversa do marido com a esposa, que são elas. Na conversa dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, é que a gente vai ver se você de fato está ali mesmo fazendo aquilo que o Senhor pede. Então, meus irmãos, nós temos que colocar isso em prática. E veja como que é importante entender tudo isso. Tem um versículo que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Olha como que muda a nossa compreensão à medida que o Espírito Santo vai revelando como são as coisas. Então, quantas e quantas vezes você já passou por lutas, por dificuldades, o mundo estava desabando, você não via saída para nada, você não via luz no final daquele túnel, mas o seu coração estava em paz. Por que estava em paz? Porque naquele momento o Espírito do Senhor, o Espírito Santo estava lá confortando, consolando, te dando esperança, e você estava agarrado no Senhor, sentindo paz, apesar da sua alma estar dizendo, mas está tudo desmoronando. Mas vai dar certo, mas vai passar, mas o Senhor está no controle, o Senhor sabe de tudo isso, o Senhor permitiu, tem um propósito. Por quê? Porque nesse momento o seu Espírito estava lá, recebendo do Senhor e protegendo você. Então, a importância de nós nascermos do Senhor. E só a título de informação, a palavra psicologia, ela vem de alma, o psi vem do grego, que significa alma, e logia é estudo. Então, psicologia nasceu como estudo da alma. Hoje se ampliou, o conceito de psicologia, não é só estudo da alma, mas também estudo de comportamento, culturas, etc. e tal, para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e tudo mais. Então, meus irmãos, dito tudo isso, agora vamos analisar a situação que o salmista estava vivendo. No versículo 3, ele fala do choro, que ele chora de dia e de noite. A gente começa a ver aqui os sinais de depressão que ele está relatando. Aí ele fala sobre nostalgia no versículo 4. E quantas a gente ouve as pessoas presas ao passado. Quando eu era jovem que era bom. Lógico que quando a gente era jovem era bom, Como que não vai ser bom quando a gente era jovem? Eu só queria ter a cabeça que eu tenho hoje com o corpo de jovem. Aí seria perfeito, mas isso só quando Jesus voltar. Sabe, irmãos, não dá para ficar pensando no passado, preso no passado. Como era tão bom quando eu vivia com a minha mãe, quando meus avós eram vivos, eu comia a comida da minha tia. Passou, infelizmente. E esse é o preço que nós pagamos por conta daquilo que aconteceu com Adão e Eva. Mas o Senhor diz que Ele vai restaurar todos os anos que foram perdidos. Então nós vamos viver no futuro com todas as pessoas que morreram no Senhor, todas vão ressuscitar e nós vamos ficar para sempre com eles. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, porque nós estamos vivos, nós temos uma missão aqui, você tem uma missão, e nós temos que ter controle emocional, cuidar dos pensamentos para que nós possamos fazer isso. Então, o salmista, ele estava aqui também com essa nostalgia, preso ao passado. Eu me lembro de quando eu fazia isso, quando eu ia com os adoradores do Senhor e tudo mais. Outro sintoma aqui de um problema emocional, de problema de alma, é que ele fala lá no versículo 7, que eu falei lá um abismo chama outro abismo, que depois eu
trouxe uma outra tradução que falando sobre a força das correntes de águas, que ele dá ele está expressando ali que como que se ele estivesse se afogando. Eu não sei se você já teve a experiência de quase se afogar, espero que você já não tenha tido, mas eu já tive, já. E é horrível, porque te falta ar, você quer respirar, você não consegue respirar, né? E o que o salmista está dizendo aqui é que ele está justamente nessa angústia que ele não consegue respirar. E o que a gente sabe hoje? Toda pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela não consegue respirar. Uma pessoa que tem síndrome de pânico, quando ela tem um ataque de síndrome de pânico, ela não consegue respirar. Não porque trave o pulmão, mas porque ela começa a respirar tão rápido que não dá tempo de tirar o gás carbônico e entrar o oxigênio. Então fica só gás carbônico e ela começa então a ter uma série de problemas por conta disso. E é horrível, né? E ele também fala no versículo 10 que os ossos dele doem. Então ele tem problemas na alma, ele sente dores na alma, ele tem crise de ansiedade, mas o corpo dele também está sofrendo. Então ele tem um quadro muito grave de um problema emocional, né? E o problema emocional dele é que ele está abatido, está numa tristeza, e essa tristeza ela pode evoluir para uma depressão. E sabe, meus irmãos, é muito comum a gente ouvir, principalmente no nosso meio cristão, uma pessoa com depressão ser orientada que ela deve orar, que ela deve jejuar, e deve fazer isso mesmo. Mas, meu irmão, depressão não é frescura, não é coisa de gente mole. Depressão é uma doença nova que a gente não tinha acesso, não sabia como é que funcionava e que leva as pessoas ao suicídio. Então, se você tem desconfiança que você está com depressão, a primeira coisa que você tem que fazer depois de orar é procurar a ajuda de um médico. Porque depressão não significa falta de fé, depressão não significa falta de comunhão com Deus. Eu vou citar o exemplo de 2 líderes católicos e de 2 líderes evangélicos. O padre Marcelo Rossi teve depressão terrível, forte, né? Padre Fábio de Mello também teve depressão forte, terrível. Pastor Cláudio Duarte teve depressão, pastor Silas Malafaia também tiveram depressão. Então, quando você estiver diante de alguém que está com um quadro que é de depressão, você ora pela pessoa, você jejua por ela, mas você faz essa pessoa ir para o médico. Vai ter que procurar um psiquiatra, vai ter que tomar um remédio para dar uma ajustada naquilo que o organismo não está produzindo no cérebro, para que as emoções dela voltem ao equilíbrio. Se Deus deu sabedoria para os médicos para resolver isso, por que não usar? Se você tem dor de dente, você não vai procurar o dentista? Misericórdia, eu que não fico com dor de dente, vou no primeiro dentista que tiver aberto, quero resolver meu problema de dor de dente. Então, da mesma maneira. Então, meus irmãos, depressão é uma coisa terrível, mas ainda que não chegou ainda na depressão, se você está sentindo uma tristeza muito grande, muito constante, você precisa saber qual que é a causa. O que está causando essa tristeza em você? Será que é algo que você está dando motivo? Será que é algo que que o inimigo está usando para te culpar? Porque pode acontecer isso, né? Nós temos a situação de Davi. Davi, ele ficou tão abalado com o sentimento de culpa depois de ter cometido adultério, que ele entrou numa aflição, numa agonia terrível, né? E tem outras situações, né? Jonas ficou com tanto ódio daquele povo de Nínive não ter sido fuzilado por Deus, que ele pediu a morte. Elias se sentiu a última bolacha do pacote e também entrou em depressão e pediu a morte, né? E mesmo o Senhor Jesus, quando ele orava em agonia, né, sabendo por tudo aquilo que ele iria passar, a palavra declara
que o suor dele se transformou em gotas de sangue, tamanha era a agonia. E você não precisa passar por isso. Se o seu quadro não é de depressão, mas é só de uma tristeza, de problemas, você tem a opção, sabe, de procurar um irmão, uma irmã, de vir aqui à igreja, falar comigo, falar com outras pessoas que são maduras, para que a gente possa lutar junto por essa situação, para que você vença isso, para que você não se entregue a essa situação. E sabe, meus irmãos, a gente precisa se preocupar com as nossas palavras. Nós temos poder com a nossa língua, com as nossas palavras, para que a gente não cause nas outras pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, os problemas emocionais que nós não queremos ter. Então, as palavras, elas podem ferir, elas podem curar. Você pode gritar e você pode falar de maneira calma, com educação. Você pode ofender, você pode humilhar, você pode agredir e você pode até matar uma pessoa com as suas palavras. Então, a gente precisa ter muito controle com a nossa boca, com aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas. E nós precisamos ter controle sobre as nossas emoções, para que no calor das emoções, no momento da discussão, você não fale coisas que talvez você nunca mais vai conseguir reparar. Eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte: olha, você precisa ter domínio próprio, né? E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E quem não tem domínio próprio, segundo uma frase que alguém inventou, não fui eu, né? Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio que fica atormentando. Em outras palavras ou você consegue controlar as suas emoções, ou você é controlada pelas suas emoções. E ser controlado pelas emoções, meus irmãos, não dá bom. Porque as nossas emoções, cada hora está de um jeito. Então nós precisamos usar a razão para que a gente possa, de fato, viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. E aí vem a boa notícia, Jesus vai restaurar no futuro tudo aquilo que entrou em desequilíbrio, inclusive as nossas emoções. E hoje, mais do que nunca, é um dia para nós comemorarmos isso, porque é o dia que nós comemoramos que Jesus ressuscitou. E eu gosto muito de falar de Páscoa, porque a Páscoa tem para nós cristãos um significado especial. Nós poderíamos resumir que tudo vai acontecer porque Jesus venceu a morte. E a palavra de Deus declara em Lucas, no capítulo 22, no capítulo 14, que foi numa comemoração da Páscoa. Eles estavam lá reunidos para comemorar a Páscoa judaica, que essa Páscoa se tornou para nós a Santa Ceia. Todo o primeiro domingo do mês nós ceiamos como corpo de Cristo, como famílias do Senhor, nós ceiamos juntos. Por quê? Porque foi nesse momento da Páscoa que Jesus transformou a Páscoa na Santa Ceia. Porque para os judeus a Páscoa era lembrar do grande livramento que Deus deu quando eles estavam ainda escravos no Egito. Então Deus deu uma orientação que cada família deveria matar um cordeiro sem defeito, pegar o sangue desse animal, marcar a porta da casa, e à noite então o anjo da morte iria passar sobre toda aquela região, E todas as casas que não tivesse aquela marca do cordeiro, todo filho mais velho iria morrer. E não só os filhos, mas também os animais. Todo animal mais velho, o primogênito, também iria morrer. Então, os judeus comemoravam isso e comemoram até hoje.
Mas nós, por causa do Cordeiro de Deus, que Jesus se tornou o Cordeiro de Deus, nós não comemoramos a Páscoa como uma libertação física da saída do Egito, mas nós comemoramos uma libertação espiritual, porque nós passamos da morte para a vida, porque a sentença que nos era contrária foi paga em Jesus, e por causa disso é que o nosso espírito foi religado com o Senhor e nós nos tornamos filhos de Deus. Então a Páscoa é um momento muito especial para nós e nós precisamos guardar isso no nosso coração e precisamos nos alegrar, porque a única pessoa que deixou o túmulo e nunca mais voltou para lá foi o nosso Senhor e Salvador. E aqueles que morreram em Cristo, um dia eles também vão ressuscitar e o corpo deles vai deixar aquela sepultura e nós estaremos para sempre com as pessoas que nós já enterramos. Então, isso é um motivo de muita alegria, que enche o nosso coração de esperança e que deve trazer ao nosso coração uma palavra de esperança para que a gente não se abata diante das lutas, diante das dificuldades. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e, apesar das lutas, apesar das dificuldades, pensar que não está bom, mas vai melhorar. Não está como eu gostaria, mas eu sei que com o Senhor essa situação vai ficar boa. Talvez você não esteja com a saúde que você gostaria, talvez você não esteja com o relacionamento familiar que você gostaria, talvez você não esteja com a conta bancária do jeito que você gostaria, mas com Deus no seu barco você não vai ter falta de nada, porque o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades, seja em qual área que for, mas você precisa manter os seus pensamentos focados no Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor, se quiserem voltar, por gentileza, já estou encerrando. Então, meus irmãos, todas as vezes que você estiver triste, estiver desanimado, faça como salmista, diga para a sua alma: alma, por que você está abatida? E as nossas emoções tantas vezes nos jogam para baixo, né? Fica nos lembrando tudo aquilo que está faltando, e a gente precisa lembrar aquilo que nós já temos, precisamos lembrar aquilo que Deus já nos deu. Eu gosto muito daquela música que fala: nem era para a gente estar aqui, foi Deus que nos trouxe, Deus que nos preservou, e Deus vai continuar a te preservar, porque Deus tem um plano na sua vida. Jeremias capítulo 29 diz que o Senhor é que sabe os planos, os pensamentos que Ele tem a seu respeito, são planos de paz, de futuro, para fazer algo que os seus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram, que nunca chegou ao seu coração. Meus irmãos, com Deus nós sempre vamos ser vencedores. O que nós não podemos é deixar de estar em comunhão com o Senhor. Então, o Salmo 42 nos lembra que não importa o que você está enfrentando, não importa o que digam, não importa de onde você veio, não importa a sua origem, o que importa é para onde você vai, e você vai estar para sempre com o nosso Deus. Então, meus irmãos, o Salmo também nos lembra que todos os cristãos passam por fases de dificuldade. Todos os cristãos passam por lutas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E o Senhor disse: eu não vou tirar esse espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Por vezes, irmãos, nós precisamos estar mesmo mais enfraquecidos para que a nossa carne não se levanta, para que a gente não reaja como a gente gostaria, mas que a gente viva de fato na dependência do Senhor. Então, meus irmãos, o salmista perdeu
a alegria, mas ele não perdeu a esperança. Ele sabia em quem ele cria. E a palavra do Senhor é clara. Provérbios 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma. As palavras suaves são boas para as nossas emoções. E saúde para os nossos ossos, ou seja, para o nosso corpo. Então, que essa semana você coloque isso em prática, sabendo que você não vai deixar os seus pensamentos deixar você prostrado, que você vai colocar um versículo bíblico no seu coração. Se você precisar, escolha um louvor que você goste. Toda vez que você estiver desanimado, triste, você começa a cantar aquele louvor até a situação mudar. Ah, mas é uma situação difícil. Então continua a cantar até essa situação passar. Vai ser um louvor que você vai usar, que vai marcar, né, a sua vitória. Quando você superar, você vai dizer: olha, todas as vezes que eu cantava isso é porque eu estava enfrentando tal situação, mas o Senhor me deu vitória. E ao longo dessa semana, cuide com as palavras que você vai falar, porque você tem poder nas suas palavras. E nós vamos ouvir agora então as crianças, amém? Não, agora não, só um minuto. Só daqui a pouco? Ah, então tá bom. Vamos seguir então.